Olá, meus queridos aqui do canal, mais uma vez eu estou aqui para a glória e a honra do Rei Jesus e hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma reflexão com um tema muito interessante que é sobre as 3 tempestades na vida do cristão. Em qual delas você está? Bom, a vida não é feita apenas de momentos alegres e tranquilos, todos nós sabemos disso. Também existem dias cheios de problemas que nos deixam angustiados e tristes. São como uma tempestade que mais cedo ou mais tarde vamos enfrentar. E isso não muda só porque somos cristãos e servimos a Deus. Afinal de contas, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos essas aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, nós iríamos vencer, assim como ele venceu. Bom, na natureza, uma tempestade é um fenômeno violento que pode vir acompanhada de ventos fortes, chuva, granizo, relâmpagos, raios ou neve. Já na vida do cristão, ela simboliza tempos de lutas, dores, angústias e necessidades. E nos 2 casos, quando a tempestade vem, qualquer um pode ser atingido por ela e sofrer consequências muito graves. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 3 tipos de tempestades que costumam surgir na vida do cristão, independente de nossa classe social, financeira ou moral. Todos nós podemos ser atingidos por elas em algum momento. A primeira tempestade é aquela que nós mesmos causamos. Esse tipo de tempestade é aquela em que nós mesmos causamos por causa da nossa desobediência a Deus e ela nos traz consequências graves e também para todos que estão à nossa volta. E muitas vezes os seus danos são irreparáveis. A Bíblia nos traz um exemplo muito claro sobre essa tempestade quando conta a história do profeta Jonas, que recebeu uma ordem de Deus para pregar em Nínive, a cidade mais poderosa e perversa da Síria. No início do livro de Jonas, vemos que Deus não estava nem um pouco feliz com as atitudes daquele povo. Por isso disse para o profeta ir pregar naquela cidade. Mas Jonas fugiu, desobedecendo a ordem do Senhor. Vamos ver o que está escrito. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-o para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Bom, essa atitude de Jonas trouxe uma consequência terrível, não só ao profeta, mas também a todos aqueles, que navegavam com ele ali. A Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade tão forte que o barco em que eles estavam quase se despedaçou. Os marinheiros ficaram desesperados e começaram a clamar cada um para o seu Deus. E para deixar o navio mais leve, eles jogaram fora todas as suas cargas e mantimentos. Enquanto isso, Jonas desceu ao porão, da embarcação, se deitou e dormiu um sono profundo, como se nada tivesse acontecendo. Mais tarde, quando todos já estavam certos de que sofreriam um naufrágio, Jonas confessou que era ele o causador de todo aquele problema e que foi por causa da sua desobediência ao seu Deus que aquela tempestade havia surgido. Com muita raiva, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e um grande peixe o engoliu. Com essa história, precisamos aprender que não devemos desobedecer às ordens que Deus nos dá. Caso contrário, vamos atrair tempestades para a nossa vida, você sabia? E o pior de tudo é que ela não vai atingir somente a nós, mas todas as pessoas que amamos e que estão próximas a nós também sofrerão as consequências de nossas escolhas erradas. Por isso, se você sabe que Deus já te chamou para fazer algo importante e mesmo assim você tem ignorado a ordem de Deus, pare de desobedecer ao Senhor imediatamente. Caso contrário, você estará atraindo uma tempestade que poderá trazer danos terríveis para a sua vida.
Agora vamos ver a segunda tempestade, que é aquela que vem para testar a nossa fé. Depois de ter multiplicado pães e peixes e alimentado milhares de pessoas que o seguiam, Jesus foi para o monte orar, sozinho, enquanto seus discípulos pegaram o barco e foram para o outro lado do mar. Depois de algumas horas, Cristo olhou para o oceano e percebeu que seus amigos ainda estavam lá, remando em meio a uma tempestade durante a noite. Vamos ver o que aconteceu em Marcos capítulo 6. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos que tinham visto ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam ainda endurecidos. As tempestades que testam a nossa fé são aquelas que Jesus nos mostra a direção que devemos seguir e nos faz seguir aparentemente sozinhos até o nosso objetivo. E mesmo que ele não esteja no barco, ele está observando de longe o nosso esforço de continuar remando diante da tempestade contrária. Perceba na passagem que acabamos de ler que os discípulos não desistiram. Pelo contrário, eles continuaram remando, mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentavam. E de repente Cristo apareceu caminhando sobre as águas, e a tempestade simplesmente se acalma quando ele sobe no barco. Isso nos mostra que existem situações em nossas vidas que devemos seguir em frente. E mesmo diante das lutas, do medo e das dificuldades, temos um Deus amoroso e misericordioso que está nos observando navegar. E se continuarmos com fé no seu poder, quando menos esperarmos, ele surgirá na nossa vida e nos conduzirá em segurança até o outro lado. Por isso, meu irmão, nunca permita que o medo ou a dúvida sejam maiores do que a sua fé em Cristo, porque é ela que vai te livrar dessa tempestade na sua vida. E a terceira e última tempestade é a que vem para nos destruir. Em outra ocasião, Jesus e seus discípulos entraram juntos em um barco rumo a Gadara, uma cidade situada ao noroeste do mar da Galileia, que era habitada por um povo que não acreditava em Deus. Mas durante a viagem, o mar se agitou e uma grande tempestade surgiu. A Bíblia diz que ela era tão forte que encheu o barco de água. E os discípulos ficaram desesperados por causa da força do vento e das ondas, pensando que iriam morrer ali. Eles foram correndo chamar Jesus, que estava dormindo no interior da embarcação. Vamos ver o que está escrito. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa a bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Dessa vez, Jesus vai até a ponta do barco e dá uma simples ordem para a tempestade se acalmar. Se continuarmos a leitura do capítulo, veremos que Cristo e os discípulos tinham uma missão na terra dos Gadarenos, que era libertar um homem que há muitos anos estava possuído por uma legião de demônios. Isto mostra que esse tipo de tempestade é causada por Satanás, porque ele sabe que nós estamos indo em direção à batalha e que Jesus está indo conosco para vencê-la. E nessa passagem aprendemos que Cristo tem toda a autoridade espiritual e poder para repreender as tempestades e desfazer as obras do diabo contra nós. Foi por isso que ele disse que recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra.
Aleluia. E a conclusão, de toda essa reflexão é: por isso, meu irmão e minha irmã, independente da tempestade que venha sobre a sua vida, você sempre pode contar com a ajuda do Senhor para vencê-la. Ele estará conosco em todos os momentos e sem as dificuldades, nossa vida seria frágil, sem qualquer experiência que nos deixasse mais forte. O ser humano tem o costume de olhar para as dificuldades em vez de manter os olhos em Jesus. É por isso que vivemos com tanto medo e preocupações, mas o Senhor quer que você e eu aprenda a confiar em Sua palavra, para que você e eu vença as lutas, as adversidades e os ventos fortes que poderão surgir a qualquer momento em nossas vidas. Quando você cresce em fé, se torna um vencedor e então passa a experimentar a verdadeira paz de Deus na sua vida. Se essa mensagem te tocou, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas.